Muito boa tarde, Santa Catarina. Está começando mais um Jogo Aberto SC para todo o estado. Hoje é dia 25 de setembro, quinta-feira, e tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje, principalmente da rodada da Série A que teve ontem. Sobre o que a gente mais vai falar hoje? Vamos ver o que tem. Juventus de Ceará vence por 2-0 e está a um empate da conquista do título do primeiro turno. Em noite desastrosa para o Criciúma, Inter faz 3-0 e o próprio Gilmar Dalpozo admite que o Tigre ainda poderia ter levado mais gols. Chape aproveita a bola aérea, não dá chance para o Atlético Paranaense e goleia na Arena Condá. Valeu pelo empenho, pela dedicação e pela qualidade do jogo. Figueirense relembra a vitória no Itaquerão, agora com grande atuação no Orlando Scarpelli. Dessa vez, Marcão foi o carrasco contra o time paulista. Nada melhor do que um jogo desse contra o Corinthians, poder fazer um gol e ajudar o Figueirense com a vitória. Zaga do Leão lamenta o descuido no fim do jogo contra o Paraná e quer o Leão mais ligado nas próximas partidas. Ataque funcionando, o time consistente. Esse é o Jack, aproveitando o momento da liderança, mas sem perder o foco. E para comentar tudo isso, ele já está aqui nos nossos estúdios, Cláudio Miranda, comentarista Band SC, que também vai estar respondendo a sua pergunta no facebook.com/jogoaberto e no Twitter e no Instagram. Você pode mandar um comentário no @jogoabertosc. A gente vai para uma rápida parada e daqui a pouco a gente volta com tudo sobre o futebol catarinense. Meio-dia e 34 minutos, estamos de volta com o Jogo Aberto SC. Mais uma vez, muito boa tarde a toda Santa Catarina e vamos dar boa tarde pro Cláudio Miranda. Cláudio Nir, ontem rodada da Série A, na tela os resultados para você. Ontem dois times catarinenses deram bem, mas um se deu muito mal, deu tudo errado pro Criciúma, Cláudio Miranda. Foi quem jogou mais cedo. A Chapecoense atropelou o Atlético do Paraná, um grande resultado para a Chapecoense, cresce na tabela, cresce na competição, fez dever de casa. Figueirense e Corinthians, todo mundo esperava um Corinthians mais forte, mas o Figueirense não deixou o Corinthians jogar. Foi quem mais jogou, tecnicamente não foi tudo do Figueirense levar a vitória, acabou conseguindo com o gol de Marcão. Já o Criciúma é uma história diferente. O Criciúma está muito mal na competição, tomou 3-0, teve mais um pênalti desperdiçado pelo time do Inter e por tudo isso, o Criciúma tem que tomar muito cuidado. E o próximo jogo envolve um confronto catarinense em Chapecó com o Chapecoense e Criciúma. Mais uma derrota do Tigre, aí mesmo que acende a luz vermelha com relação ao rebaixamento. Daqui a pouco a gente comenta cada um desses jogos e mostra como é que foi, mas agora a gente fala de Terceirona, porque o Juventus de Ceará venceu a primeira partida da final e está a um passo de conquistar o primeiro turno. O Juventus saiu na frente aos 32 minutos do primeiro tempo. Dudu Lima recebeu esse passe de Juninho e bateu forte, sem chance para o goleiro. O segundo saiu aos 39 do segundo tempo. Na cobrança de escanteio, a zaga do Jaraguá falhou e Alemão meteu para o fundo da rede. Com esse resultado, o Juventus precisa apenas de um empate para ser o campeão do turno e garantir vaga no quadrangular final do campeonato. Cláudio Miranda, a um passo, portanto, o Juventus conquistar o primeiro turno. Está te surpreendendo logo no primeiro ano de profissional aí o Juventus fazer essa grande atuação aí no campeonato? Pela forma que planejou, não tá não. Até porque todas as notícias que vinham de Ceará demonstraram que o Juventus vinha com muita força, vontade e era uma equipe aplicada. Nós temos vários exemplos no Brasil de equipes que começam e rapidamente conseguem o acesso. Por quê? Tem muito planejamento inicial e aí conta também com a colaboração de toda a cidade. Ceará está comemorando, imagina o que vai ser esse jogo da volta com o Juventus Ceará precisando jogar só pelo empate. Realmente está de parabéns, pessoal de Ceará, e a expectativa é que consiga sim o acesso para a segunda divisão. Lembrando, se o Juventus levar o turno, levar o retorno, já está na segunda divisão ou na Série B no futebol catarinense. A gente vai estar acompanhando a Terceirona, mas é hora de falar da segundona agora da Série B do Catarinense, porque o Inter de Lages, apesar de ser líder aí do retorno, também líder da classificação geral, continua se reforçando, se preparando para o restante da competição. Depois de um final de semana sem jogar, o Inter de Lages se prepara para entrar em campo no próximo sábado. Por aqui, o adversário, Atlético de Tubarão, foi bem estudado pelo técnico Leandro, que fez treinos intensos com os jogadores durante esta semana. Até agora, nas duas atuações do técnico, o bom desempenho dos atletas vem sendo mostrado nos resultados. Uma avaliação positiva, né? Principalmente pelo resultado e mais do que o resultado, da maneira que os resultados ocorreram, de uma maneira, assim, vamos dizer, convincente, né?
Independente do primeiro jogo, o gol sair no finalzinho, mas a gente teve o controle do jogo. E no segundo jogo também. O volante Eurico e o lateral esquerdo Fernandinho, os dois reforços que chegaram ao clube na semana passada, já estão se entrosando com o time. Os dois que estavam jogando no Maringá pela Série D do Brasileirão prometem fazer com que a experiência seja bem aproveitada em campo. Trabalhando para isso, para que venha junto com meus companheiros, a cada um ali dentro de campo, quem estiver dentro de campo, possa fazer o seu melhor e o Inter consiga as vitórias. Poder fazer parte desse time que está se preparando bem para o acesso. Outros novos jogadores devem chegar ao clube nos próximos dias, mas os nomes ainda são suspensos por aqui. Todo dia, todo treinamento, né? A gente tem avaliado e junto com a diretoria, com o Nazareno, se a gente achar necessário, a gente vai trazer mais alguma coisa. Claudinei Miranda, o Inter de Lages, mesmo sem o Brasão, continua se reforçando e até agora parece que não está sentindo falta do Brasão, não. E não deve sentir falta, até porque o planejamento também é o forte do time do Inter. O Inter está certo, o Inter já ganhou o turno, diferente da terceira divisão ou da Série C do Campeonato Catarinense. Nessa Série B teremos, de qualquer forma, um quadrangular, mesmo que o Inter ganhe o segundo turno. Aí o que acontece? Leva vantagem, quadrangular de 2 pontos. Então o Inter quer isso, está buscando isso, muito planejamento. Parabéns, Leandro Nils, parabéns ao Nazareno Silva e tenho certeza que ano que vem estaremos em Lages, fazendo jogos da primeira divisão do futebol catarinense. E quais os outros nomes que você acha que entram nesse quadrangular aí? Tem tudo para ser aquilo que já vem sendo dito há muito tempo. Eu acho que nós teremos o Guarani de Palhoça, que está muito forte agora, disputando só o Campeonato Catarinense. Então, Inter, Guarani, o Concórdia que está titubeando, e aí a última vaga fica entre Atlético e Camboriú. Fechou então o Claudinei Miranda, falado isso aí. A gente agora vai para um rápido intervalo, porque aí vem o filé mignon, vem Série A, Série B, tudo o que faltou falar sobre o futebol catarinense. Dentro de mais alguns instantes, você confere o noticiário mais completo do futebol catarinense. A Chapecoense venceu o Atlético Paranaense e reagiu na Série A do Campeonato Brasileiro. E eu espero que o campeonato continue assim, para nós também continue dessa forma. Eu acho que foi um resultado justo. Fizemos uma grande partida contra um grande adversário. Vamos estar concentrados em cada treinamento, em cada vídeo que a gente tiver aí. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. 12h41, estamos de volta com o Jogo Aberto SC e a gente começa agora falando sobre Série A. O Criciúma foi até o Beira-Rio, esperançoso de que viria uma vitória, só que olha, foi atropelado pelo Inter. Que não seria fácil, todo mundo já sabia, mas jogar contra o Internacional no Beira-Rio foi desastroso para o Criciúma. O Colorado dominou a partida, teve várias chances de gol e abriu o placar com o chileno Arangues, que recebeu livre dentro da pequena área. Com bastante espaço, o Inter chegou ao segundo gol facilmente. Alex até furou, mas Eduardo Sacha, também livre dentro da pequena área, ampliou a vantagem colorada. O Tigre até tentou com Bruno Lopes, mas passou longe do gol. A melhor chance do Tigre foi na bola parada, em falta cobrada por Luca. O placar virou goleada quando Eduardo Sacha encontrou o D'Alessandro na entrada da área e o argentino de primeira fez esse belo gol. E só não foi pior porque o goleiro Bruno, o melhor do Tigre na partida, defendeu o pênalti cobrado por Rafael Moura. Aliás, pênalti bem duvidoso marcado pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique. E ficou nisso, Internacional 3, Criciúma 0. O próprio Gilmar Dalpozo, na entrevista, Claudinei Miranda falou que poderia ter sido mais. Realmente, você que assistiu o jogo, poderia ter sido mais, né? Poderia ter sido muito mais, até porque no primeiro tempo o Internacional já mandava. O Criciúma no primeiro tempo até conseguiu fazer um cinturão defensivo um pouco maior, foi tomar o gol lá pelos 40 minutos. Mas em 6 minutos da segunda etapa já tomava mais 2 gols, perdia por 3-0 e aí o Inter começou só a tocar a bola e fazer um grande trabalho. Bruno fez uma grande partida. E olha que o Bruno pode ter sido considerado melhor em campo, seu time perdendo por 3-0. Tudo que pôde ele pegou. Agora, não poderia ser o cara que faria o Criciúma trazer o melhor resultado. O Criciúma tem decepcionado do meio para frente. A frente do Criciúma, o ataque do Criciúma não aparece no jogo. E quando a bola vai e volta a todo instante, a bola vai e volta a todo instante, não há zaga que registra. Por isso, o time do Criciúma acabou tomando um passeio do Inter no Beira-Rio. E tem torcedor do Criciúma participando com a gente no facebook.com/jogoaberto. Quem participa é o Lucas Milanês. Ele fala:
Esperamos 8 meses por um centroavante. Ele, no caso do Gilmar Dalpozo, deixa o Zé no banco e aí com 5 minutos machuca o homem de frente. Até o placar eletrônico do Beira-Rio anunciou a entrada do Zé Carlos e era o Bruno Lopes entrando. O treinador fraco, diz ele, a sua opinião a respeito do Gilmar Dalpozo nesse momento. Ele influiu diretamente nessa partida, Claudionir? Na verdade, ele tentou armar o Criciúma de forma defensiva, como sempre faz. O Criciúma tem oscilado demais. O Criciúma às vezes joga bem em casa, mas fora de casa decepciona. Fez um bom jogo aqui no Scarpelli contra o Figueirense quando mandou no primeiro tempo. Agora o Gilmar Dalpozo é um excelente técnico. Eu acho que o time do Criciúma tem bons valores, tem excelentes valores. Na montagem do Criciúma, alguns erros aconteceram. Não na questão de jogadores que não são bons tecnicamente. Até são. Você olha no papel, talvez, do Criciúma tem o melhor grupo de jogadores dos 3 que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas a forma de montagem, jogadores que foram procurados e o que pensa o seu treinador parece que não está batendo. E por isso o Criciúma corre um seríssimo risco de disputar a Série B do próximo ano. Mas você acha que ele errou em deixar o Zé Carlos no banco ou não? O Zé Carlos é o seguinte, o Zé Carlos já fez um grande futebol no seu retorno ao Criciúma? Claro que não. E quem acompanha o dia a dia sabe que o Gilmar Dalpozo, ele costuma premiar os jogadores que se dão bem no treinamento. Aqueles que realmente demonstram para o treinador que tem capacidade de fazer algo diferente. E o Zé Carlos não tem comprovado isso. Se não deu nada certo para o Criciúma, deu tudo certo para a Chape na noite de ontem. Acabou atropelando o Atlético Paranaense e usou como principal arma a bola aérea. A Chapecoense tinha a vantagem de jogar em casa, mas quem começou com perigo foi o Atlético. O Verdão do Oeste reagiu nesta cobrança de escanteio de Zezinho, que mandou para Bruno Silva abrir o placar para o Verdão do Oeste. Rafael Lima aproveitou o escanteio pela direita e tentou de cabeça, mas a bola foi para fora. O Atlético ficou cara a cara com o gol. Badi fez um levantamento na área. Danilo se atrapalhou, William Rocha tentou de cabeça, Kleberson chutou, a bola desviou e foi para fora. No segundo tempo, o Verdão do Oeste ampliou com Bruno Silva. Em uma jogada de neném, Leandro fez o terceiro para os donos da casa. E o Atlético Paranaense não conseguiu reagir. Fim de jogo na Arena Condá, Chapecoense 3, Atlético 0. Valeu pelo empenho, pela dedicação e pela a qualidade do jogo. Eu acho que as duas equipes jogaram para vencer, isso é muito legal. E eu espero que o campeonato continue assim, para nós também continue dessa forma. Eu, da minha parte como técnico, é a falta de tempo para a gente treinar, né? A gente não teve ainda 2 dias seguidos assim com trabalho efetivo com o grupo. A gente sempre está recuperando os titulares e trabalhando com o pessoal que não jogou. Com relação ao nosso grupo, é um grupo bastante jovem, né? Então, quando você começa um jogo até tendo chance de abrir o marcador, aí você sofre um gol, abala um pouco mais os jogadores mais rodados, né, mais experientes, eles sentem bastante. Foi um jogo franco, as duas equipes se atiraram, foram pra cima e a Chapecoense levou melhor. Tem que jogar assim sempre a Chapecoense? A bola aérea foi ponto forte da Chapecoense até do jogo ontem. Você vê que os principais lances da partida surgiram justamente da bola aérea. A Chapecoense sempre demonstrou muita força e agora tem mostrado também na marcação de gols. Até Bruno Silva, ex-jogador do Avaí, que todos nós conhecemos, fez gol ontem pelo time da Chapecoense. Um grande resultado. Chapecoense e Criciúma. Vitória da Chapecoense é aquela vitória que vai deixar o time de Chapecó respirar e aí afunda de vez o time do Criciúma. Vitória do Criciúma acende o sinal de alerta novo para a Chapecoense, que ontem voltou a praticar um bom futebol. E quem praticou um bom futebol, mas não teve uma vitória assim tão expressiva em número de gols, pelo menos, foi o Figueirense. Apesar de tudo, conseguiu repetir aquele feito na inauguração do Itaquerão. Olha só. Jogo pegado e quente desde o início. Nos primeiros minutos, bola na mão de Danilo dentro da área do Corinthians e os jogadores do Figueira pediram pênalti. Depois daí o jogo continuou truncado até que o Figueirense começou o bombardeio. Cássio espalmou o chute de Pablo e depois o de Marco Antônio. Se por baixo não deu certo, Marquinhos Pedroso fez o cruzamento e por pouco o Pablo não alcança. E toma impressão do Figueira. Marco Antônio alcançou essa bola, mas mandou pra fora. Ainda teve tempo pro Thiago Heleno aparecer depois da cobrança de falta, mas estava impedido. No primeiro tempo, teve de tudo. Lances polêmicos, chances para as duas equipes, só faltou gol. E ele viria no segundo tempo. Mas o torcedor ia ter que esperar um pouquinho até ele chegar. Eu acho que só faltou gol. Nossa equipe está muito bem. Eu achei que a nossa equipe teve mais chance. Teve que esperar, porque Pablo arriscou e mandou para fora. Até que Paolo Guerreiro, em uma das poucas chances que o Corinthians criou, botou essa bola no travessão. Lance seguinte, Marco Antônio na bola e Marcão subiu para fazer. Aos 39 minutos do segundo tempo. Demorou, mas o gol apareceu.
repetição do placar do Itaquerão. Fim de jogo, Figueirense 1, Corinthians 0. É meu primeiro gol com a camisa do Figueira, né? Primeiro gol de muito, né? Acho que o atacante é bastante cobrado, bastante pressionado para poder estar fazendo gol, mas eu sou um cara tranquilo. Sempre eu me cobro bastante e eu sei que o gol sai na hora certa. Nada melhor do que um jogo desse contra o Corinthians, poder fazer um gol e ajudar o Figueira a sair com a vitória. Às vezes por capricho do futebol, né? Um lance antes de tomarmos o gol, tivemos a bola do jogo, uma jogada bem feita, um passe bonito de Luciano, uma conclusão melhor ainda de Paulo. Mas penso que a gente tem que ser mais contundente quando o jogo fica como ficou no segundo tempo, aberto. Eu acho que foi um resultado justo. Fizemos uma grande partida contra um grande adversário, né? E se alguém achava, não existe sorte, existe competência, né? Então não é qualquer time que consegue ganhar 6 pontos em cima do Corinthians. Não é sorte, é competência, é o que diz o Argel Fux, e o torcedor também acha isso. Tá chamando o Corinthians até de freguês aqui no facebook.com/Jogo Aberto. Paulo César Peçanha fala: Corinthians é nosso freguês, quebra tudo Figueira, agora é pegar o lanterna. Um abraço. Júlio Silveira: ganhar do Corinthians é bem mais gostoso. O Felipe Beccari: coisa linda, meu Figueira, aqui é Série A. O Alisson Salles: ganhamos 2 vezes em casa, Figueira. O Mael Clemente fala: 1, 2, 3, Corinthians é freguês, kkkkkkk. Um abraço pra todo mundo que participou. Cláudio de Miranda: como gosta de dizer o Argel Fux, Figueirense foi o senhor do jogo, né? Foi, até pelo trabalho feito pelo próprio Argel. O Figueirense realmente mandou no jogo. É interessante a forma que se analisa o futebol às vezes. O que o treinador faz para tentar esconder os defeitos do seu time. Na verdade, teve uma bola na travessão do time do Corinthians, claro que teve. Mas o Cássio fez belíssima defesa. O Cássio falhou no gol do Figueirense, falhou sim. Mas no primeiro tempo salvou o Corinthians de sair derrotado na primeira etapa. Figueirense jogou muito mais. Figueirense jogou pelos lados, ocupou o espaço. França jogou bem pelo time do Figueirense. É bom frisar isso, ele foi tão criticado na última apresentação do Scarpelli. Em todos os momentos o Figueirense jogou. O Figueirense buscou o resultado e acabou conseguindo. Mereceu a vitória por 1-0. Não dá de dizer que o Corinthians jogou mal. Na verdade, o Figueirense não deixou o Corinthians jogar. Agora vem o Palmeiras. Mas é lanterna. Só que tem detalhe. Vai ser um jogo tão difícil, tão complicado, como foi esse jogo contra o time do Corinthians. Vitória merecida, o Figueirense respira aliviado e o importante é que, acima de tudo, o torcedor volta a abraçar o Alvinegro. E aquela polêmica que tá muito em alta, Cláudio Miranda, da bola na mão, se é pênalti ou não. A gente tem um lance aí pra mostrar, separado, o lance da bola na mão do Danilo, dentro da área do Corinthians, e aí ficou a dúvida se foi ou não pênalti. Olha lá o lance, o braço dele tá mais ou menos colado no corpo, mas tá um pouquinho aberto também. Você daria pênalti nesse lance ou não? Existe uma questão, aliás, quem hoje foi para os sites pela manhã e viu os principais jornais do Brasil, a FIFA tá criticando a CBF. Sim. Dizendo, olha, não foi isso que a FIFA disse. Só que a FIFA passou um lance desse aí dizendo para os árbitros, olha, isso é pênalti. A FIFA no Congresso, reunindo 70 árbitros brasileiros e gente especializada da crônica, disse o seguinte, isso aí é pênalti. A FIFA disse. E agora está dizendo que não foi isso que ela disse para a CBF. Então, ninguém se entende mais. Se eu marcaria pênalti, para mim é pênalti. Tá falado Cláudio de Miranda, a gente passa agora a falar de Série B, porque o Joinville vai pegar o Vasco. Pedreira pela frente, vamos ver como é que tá se preparando o Jack para essa partida. Com a liderança da Série B mantida na última rodada, o Joinville foca agora no Vasco, adversário de amanhã à noite no Rio de Janeiro. Além de permanecer na primeira colocação, o objetivo é vencer um concorrente direto, pelo acesso à elite do futebol nacional. Já tivemos bastante jogos atrás aí que poderia também dizer isso aí, como um divisor de águas. Mas a gente procura sempre estudar o próximo adversário e agora vamos estar concentrados em cada treinamento, em cada vídeo que a gente tiver aí, para poder fazer o melhor no próximo jogo contra o Vasco. E para encarar esse jogo decisivo, o Jack pode perder o artilheiro Jael. Ele sofreu uma entorse no tornozelo no fim do jogo contra o América Mineiro. Fez exames, mas nenhuma lesão foi detectada. Apesar disso, o jogador sente dor no local e faz tratamento para tentar se recuperar. Cláudio de Miranda, nessa rodada da morte da Série B, digamos assim, que vai ter aí os 6 primeiros jogando entre si. É do Joinville o jogo mais difícil? É sim, enfrenta o Vasco da Gama fora de casa, o Vasco, que também se complica em São Januário. O Joinville pode tirar proveito disso, quem sabe, pague com a mesma moeda. Se tem um jogo que houve justiça com relação ao futebol apresentado, foi a vitória do Vasco em cima do Joinville na Arena. Agora a gente fala do Avaí, que também tem pedreira na próxima rodada e vem se preparando forte para isso, olha só.
A distância para o quinto colocado agora é de apenas 3 pontos. Por isso, o Avaí encara a sequência de 2 jogos seguidos em casa como determinante para o acesso à Série A. Além disso, o Boa Esporte, adversário de sábado, está na 6ª colocação, a 5 pontos do Leão da Ilha. Por isso, o duelo é encarado como decisivo, já que uma derrota em casa embola de vez a briga pelo acesso. E em caso de vitória, o Avaí abre 8 pontos de um concorrente direto. Realmente, a gente está planejando vitórias de jogo a jogo. Então a gente tem dois jogos aí, 2 jogos importantes aqui dentro de casa. A gente tem que fazer valer o fator casa, entendeu? Porque a gente sabe que, independente da nossa trajetória que está fora de casa agora, no segundo turno, vai ser jogos mais difíceis, entendeu? Então a gente tem que fazer valer o fator casa aqui dentro da nossa casa. Tá certo no que falou Antônio Carlos, Claudinei Miranda? Tá certo sim, até porque agora não é só fora de casa não, dentro de casa também. É muito complicada a Série B do Brasileiro no retorno. O Geninho já havia falado sobre isso. Lá quando chegou, olha, no retorno vai ser bem mais difícil, bem mais complicado. É a rodada que pode dar uma certa definição à sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Como os 6 primeiros colocados estarão jogando entre si, tem que dar proveito ao Avaí. O time do Boa não é bobo, não é ingênuo, já surpreendeu adversários fortes fora de casa, como o próprio América Mineiro, quando a América vinha lá na ponta, lá na frente da tabela. Por tudo isso, é interessante o Avaí tomar cuidado, mas se continuar apresentando o mesmo futebol, principalmente aquele que fez contra o Ceará e nos jogos em casa, e conseguiu empurrar o adversário para o seu próprio campo, o Avaí é favorito pro jogo. E não pode vacilar e deixar tomar o gol no final, como aconteceu agora no jogo contra o Paraná, né? São fatos que acontecem aqui, ó. Meio campo. Mas assim, ó, nós vamos lembrar, assim como falou o do Mano Menezes, do Corinthians, nós não podemos lembrar só do momento final. O Paraná insistiu, o Paraná lutou, o Avaí não conseguiu sair do seu campo e isso acabou provocando o gol de empate do Paraná. Não foi um jogo onde o Avaí foi tão bom como foi contra o Ceará, então 1-1 não deixou de ter um resultado justo. Realmente, tem que ficar atento o jogo todo? Claro que tem, mas não dá para dizer, não, foi só no final. O Paraná insistiu demais e aí no momento acaba fazendo. Vamos ver o que está pensando no facebook.com/jogoaberto, o torcedor havaiano, que também participa com a gente nesse momento. O Maicon Costa fala, vergonha, bota esses 2 pontos perdidos na conta do Júlio César, que não marcou o cara. E outro, porque não perdeu a bola. Porque perdeu a bola, aliás, pelo menos essa opinião do Maicon Costa. A culpa é do Júlio César, Claudinei? Não dá para culpar ninguém, eu acho que a culpa é sempre do coletivo. Logicamente tem um momento em que o jogador fica mais desatento, mas o coletivo do Avaí não funcionou na segunda etapa contra o Paraná. A Viviane Teodósio e o Renato Nascimento falam, cadê o zagueiro Rafael ou Cássio que veio para o Avaí e não jogou ainda? Será que ele não está apto a jogar? Porque ele dá mais confiança para os jogadores. Essa é a opinião da Viviane, Claudinei Miranda. E aí, precisa de mais zagueiro, Claudinei Miranda? Viviana, respeito, Viviane, a tua posição, respeito a tua opinião, mas aqui, ó, Pablo e Antônio Carlos estão jogando muito. Pablo cresceu, Antônio Carlos continua apresentando um bom futebol. Então, tem que deixar a zaga trabalhar. E o Geninho sabe que o que tem na mão, os 2 são os melhores. E o Juliano Cris falou justamente o que você falou agora, Claudinei Miranda. Nossa zaga é uma das melhores. Tem créditos. Vamos subir Leão. O Juliano está concordando com você, Claudinei. E tomara que realmente o Leão suba, tem tudo para isso. E nesse sábado, o torcedor vai abraçar o Avaí na ressacada contra o Boa. Agora a gente fala mais uma vez, Claudinei Miranda, aquele fato lamentável que ocorreu, que foi a morte do torcedor havaiano. E a gente tem umas imagens agora que a gente acabou não mostrando ontem. A linha de investigação nesse momento da polícia, que realmente foi rixa de torcidas, apesar de o ônibus que vinha, o micro-ônibus que carregava esse torcedor, não ser de torcida organizada, mas pelo menos a motivação que parece ser pelo vídeo, até porque os torcedores comemoram depois, aconteceu, realmente foi uma torcida organizada que fez isso. Né? Infelizmente, tudo leva a crer que isso aconteceu. Isso aí não é torcida, isso é coisa de bandido. Na verdade, são bandidos que fizeram isso e acabaram tirando a vida de um jovem de 27 anos. É inadmissível, não se aceita mais que isso aconteça dentro ou fora do estádio. Isso aí é uma bárbara. E o que se espera agora, a partir de agora, é que todos possam ser presos e possam ser indiciados e, na verdade, pagar pelo que fizeram. Isso é coisa de bandido. Pra falar do Claudinei Miranda, a gente se vê amanhã, 12h30, aqui no Jogo Aberto SC. Tchau!